Aqui eu vou começar a pintura com o preto, aqui no cabelo. Essa parte aqui, ó, você vê que ela tem bastante sombra e é bastante escuro. Esse lado aqui, ó, do lado da roupa, do rosto. Então aqui eu vou usar só o preto. Depois eu vou fazendo degradê usando outras cores. Mas eu começo aqui com o preto. Sempre vou dando várias camadas. Eu não vou com muita força, escurecendo com muita força. Eu vou dando várias camadas de leve. Aqui eu vou fazendo alguns cabelos aqui, ó, que saem aqui, ó. Alguns fios que vão saindo assim pra fora aqui, ó. Aí eu puxo mais com o lápis em pé, assim, ó. Aqui eu pego ele um pouco deitado para reforçar essa sombra. Aí eu vou dando várias camadas até chegar a um preto absoluto aqui. Aqui próximo à orelha, ó, contornando aqui a orelha, eu vou utilizar o sépia. Como eu falei, quando tá perto dessas partes mais claras, eu uso o sépia, porque se eu usar o preto aqui, o preto ele mancha as outras cores mais claras. Então eu contorno aqui com sépia, depois eu uso o preto, depois que eu pintar a orelha. Mas essa primeira camada eu tenho que usar o sépia aqui, ou sépia ou marrom. Aí depois eu posso vir com preto. Ó, aqui já tá ficando mais claro, ó. Quando vai chegando próximo aqui a testa, já vai tendo outra tonalidade por causa da luz, que vai chegando mais um pouco de luz aqui. Na verdade aqui é uma sombra ainda, mas é uma sombra intermediária, né? Já vai formando um degradê aqui. Então eu vou aliviando mais a mão com o preto aqui. Aqui eu já vou fazendo esse contorno. Ó, aqui eu vou fazendo de leve, né? Essa parte aqui já tem um tom mais claro. Aí eu vou apenas marcando aqui o contorno do cabelo com o preto. Aí aqui eu vou usar o boleador. Tem alguns fios assim, ó, mais clarinhos. Tem uma luz, né, nesses fios. Eles ficam brancos. Então eu preciso utilizar o boleador. Aí eu uso a grade aqui, ó, também para identificar melhor onde estão os fios. A grade vai me ajudar até nisso aqui.
alguns fios aqui, ó, algumas mechas aqui que são um pouco alaranjadas, né, por causa da luz. Eu só vou usar nessas áreas onde tem os fios brancos. Aí eu sempre tomo cuidado aqui para fazer certinho. Agora eu venho com preto novamente. Ó, eu não vou chegar até aqui, ó, perto do pé do cabelo aqui, porque aqui já vai ficar mais claro, ó. Já tem outra tonalidade. Eu vou fazendo um degradê. Aí eu vou passando o preto, ó, escurecendo primeiro nessas áreas mais escuras. Ó, aqui eu já vou passando mais de leve, ó, porque já tem outra tonalidade aqui, ó. Já não tá tão preto como aqui embaixo. Ó, aqui eu vou deixando as áreas mais claras em branco. Vou pintando só nas áreas que tem só o preto aqui, ó. Vou deixar essas áreas, essas mechas mais claras, essas mechas alaranjadas, né, amareladas. Vou deixando em branco. Ó, aqui tem algumas áreas mais claras, ó. Eu vou trabalhando aqui com o preto. Aqui eu vou usar o sépia. Agora eu já uso o sépia, né? Como já vai ficando mais clara essa área. Eu dou uma camada também com sépia. E aqui tem um tom um pouco esverdeado, né? Também nessa parte aqui. Um pouco azulado também.
Então tudo isso a gente tem que ir percebendo na referência, sempre treinar seu olho para ver as cores certinhas ali. Como aqui, ó, tem um tom mais azulado aqui, ó. Isso tudo a gente tem que perceber e a gente tem que fazer as misturas. E quem está começando a desenhar geralmente não percebe, né, esses tons que tem. Aí usa só o preto aqui. Tudo isso a gente tem que estar adicionando aqui. Aí aqui eu vou utilizar o turquesa cobalto. Ó, vou passando de leve, eu não vou colocar pressão aqui porque eu vejo que essa cor ela não é tão forte. Então eu controlo minha mão aqui, passo mais de leve. Eu não quero que ela fique muito evidente aqui. Então eu passo com mais leveza, só para dar essa tonalidade esverdeada. Agora eu uso o vara de ouro. Faço alguns traços com o vara de ouro. Aí depois eu volto com sépia. Aqui eu vou dar várias camadas ainda com sépia. Aí eu passo novamente o turquesa cobalto, que é um azul, né? Um azul um pouco esverdeado. Sempre lembrar também o que eu falei, né? Essas áreas de sombras, elas vão ter cores frias e nas áreas de luz vão ter cores mais quentes, cores quentes, né? Então a gente sempre tem que prestar atenção nisso. Aí eu posso usar o branco. O branco ele deixa um pouco opaco, né, essas cores. Aí eu faço alguns traços assim com o branco, ó, que aqui eu não quero fios tão acesos, então eu faço alguns fios com o branco, porque ele vai deixar alguns fios mais ofuscados aqui, ó, mais apagados. O boleador ele deixa uns fios mais evidentes e o lápis branco deixa alguns fios mais apagados. Mas se você quiser tirar o excesso, você passa o dedo, tira o excesso. Aqui eu já uso o laranja Marte. Eu vou passando ele de leve. Essas áreas onde tem essas luzes no cabelo. Tem essa tonalidade um pouco alaranjada, um pouco amarelada. Aí depois eu passo vara de ouro. Posso passar um pouco de pêssego também. Vai da visão da pessoa, né? Como eu já falei, eu posso estar vendo uma cor aqui e você pode estar vendo outra. Então nem sempre vai ser essas cores, né, que você vai usar. Você pode usar outras cores e conseguir um resultado bem parecido aqui, né, com o que eu estou fazendo aqui. Aí depois eu uso o branco.
Aí agora eu volto com o preto, ó. Com o preto eu venho destacando mais as áreas de sombras, fazendo alguns cabelos mais escuros. Essas lacunas, né, que ficam pelo meio mais escuras, eu venho trabalhando com o preto. Não precisa também ficar igualzinho, né? A não ser que você queira fazer um hiperrealismo, que aí você vai gastar muito mais tempo para fazer o máximo semelhante possível, cada detalhe com bastante precisão. Aí se eu quiser utilizar o estilo de precisão, depois também eu posso. Volto com o branco. Aí eu continuo com o boleador. Agora eu venho com o preto novamente. Eu sempre vou trabalhando nessas lacunas, deixando as áreas mais claras em branco. Aqui também eu posso utilizar a caneta de gel branca também, se eu quiser destacar mais esses fios mais claros do cabelo dele.
Agora aqui eu já venho, ó, com laranja Marte novamente. Vou passando ele de leve. Agora eu uso vara de ouro. O vara de ouro eu já coloco mais pressão, já passo com mais força. Agora eu já uso o creme, ó, porque aqui já tem algumas áreas mais claras. Aí eu volto novamente com vara de ouro aqui em cima. Agora aqui eu uso vermelho veneziano. Ó, faço alguns traços com vermelho veneziano. Não vou preencher como eu preenchi com as outras cores, com vara de ouro e com o laranja Marte. Vou fazer alguns traços assim, ó, aleatórios. Ó, aqui eu faço nessas pontas. Aí eu venho utilizando o sépia. Ó, fazendo essas partes mais escuras. Aqui eu já uso também o marrom Van Dyke, da Polychromos. Ó, principalmente aqui, ó, nessa área. Aí eu passo novamente o creme aqui. Aqui também, ó, eu vou utilizando algumas brechas mais claras. Aí eu venho utilizando o preto novamente.
Ó, nessas áreas mais escuras eu reforço bastante com o preto. Ó, faço mais traços aqui com o preto também, ó. Uso um pouco de vermelho veneziano aqui, ó. Agora eu vou utilizar o estilete de precisão. Ó, vou fazer esses traços mais claros aqui, ó. Aí agora eu uso o branco, bem apontado, e vou passar nessas áreas que eu passei o estilete de precisão. Ó, eu reforço bastante para fazer esses cabelos mais claros aqui, ó. Eu não passo em todos os cabelos, eu passo só nessas áreas que eu vejo que tem uns fios mais claros. Aí eu volto com o preto, ó, bem afiado, fazendo as lacunas entre os cabelos, entre esses fios mais claros. Aí eu vou fazendo vários traços, né, com o preto, com bastante força nessas áreas mais escuras. Aí eu vou marcando agora, ó, o contorno aqui do cabelo com o preto. Agora aqui também eu vejo alguns fios que eu posso fazer com boleador, ó. Eu venho com boleador.
Aí essa parte aqui eu já venho com preto. E eu não vou encostar na pele aqui do rosto. Eu vou deixar uma borda aqui para não manchar a pele, né? Se eu encostar na pele com o preto, eu vou manchar. Quando eu for fazer a pele, né, da testa, acaba manchando. Então eu tenho que fazer um encontro bem suave. Primeiro eu faço a pele, depois eu venho e faço o encontro do cabelo com a pele. Agora eu uso laranja Marte. E agora eu uso vara de ouro. Aqui nessa parte eu uso o branco já, ó, primeiro, antes de aplicar o vara de ouro. Aqui também. Aí depois eu aplico vara de ouro. Sempre com mais força do que o laranja Marte.